Você vai ver agora a história emocionante de um homem que, depois de sofrer um infarto aos 50 anos, mudou radicalmente de vida e resolveu enfrentar um dos maiores desafios do planeta. Ele decidiu atravessar a nado o temido Canal da Mancha e o Domingo Espetacular acompanhou essa aventura com exclusividade. O Canal da Mancha é um braço do Oceano Atlântico que separa a Inglaterra da França. No ponto mais estreito, ele tem 34 quilômetros de extensão. É exatamente nesse trecho que atletas do mundo inteiro há mais de um século enfrentam baixas temperaturas, ondas de até 4 metros de altura e uma forte correnteza para vencer a travessia. Enfrentar condições tão desfavoráveis é um teste de resistência até para os atletas mais preparados. Em 1988, a brasileira Renata Agondi tentou atravessar o canal. Faltavam apenas 7 quilômetros para a chegada quando ela passou mal, foi socorrida e morreu logo depois. 19 anos depois da tragédia, quem vai enfrentar o mesmo desafio é o empresário Paulo Mercato. Um paulistano bem-sucedido de 50 anos que cuidava dos negócios, da mulher, dos filhos, mas tinha esquecido de cuidar dele mesmo. Fiquei uns 20 anos aí parado, sedentário, paquiderme, no ócio, no sedentarismo, fumando 2 maços de cigarro todo dia. Paulo recebeu o alerta dos médicos. Estava prestes a ter um infarto. Foi quando ele decidiu mudar de vida radicalmente. Quando a gente tem esse recado da vida, entre a vida e a morte, entre a cruz e a espada, a gente começa a refletir o que é a vida e o que eu quero dessa vida. Paulo buscou inspiração na infância e na adolescência, época em que ele conquistou muitas medalhas e troféus com a natação. Há 3 anos, o empresário conheceu o técnico Igor de Souza, um ex-nadador com experiência nas travessias em mar aberto. Paulo ficou entusiasmado e decidiu atravessar o Canal da Mancha. Um feito que apenas 11 brasileiros conseguiram. 25 posição 3x1 e 25 progressivo também 3x1. O braço ali do Canal da Mancha, ele virou algo meio mitológico, justamente por causa da mudança do clima, né? Você pode iniciar o dia com um sol lindo, 2 horas depois está chovendo, 2 horas depois tem neblina, um tráfego imenso de navios, né? Porque ele vai direto para o porto de Amsterdã. Mas como um homem de 50 anos e fora de forma, conseguiria vencer as águas geladas do canal. Acordo 5h30 da manhã, 6 horas estou na água, nado até 8h30. Aí faço todo um ritual de alimentação, vou trabalhar até meio-dia, almoço, muito arroz, carboidrato. Depois, às 1h30, 2 horas da tarde, eu voltava a treinar. Intercalava com musculação e depois ia trabalhar à noite. E como manter a dieta sendo dono de pizzaria? A solução foi contratar os serviços de uma nutricionista. A Marilena é sargentona, né? Ela é rigorosíssima, né? Eu não resisto a um pedaço de peixe. Para aguentar as 15 horas de travessia, Paulo vai ter um cardápio especial. Líquido, somente líquido, e para que essa alimentação surta efeito, no tempo de prova dele, tudo isso já foi testado. Chegou o grande dia. Paulo desembarca na Inglaterra. No barco, minutos antes de cair na água, recebe as últimas instruções do técnico. Ok, Matt, good luck, hein? Pula pra frente, hein, Paulo? E salta.
começa a maior aventura da vida deste brasileiro. O barco de apoio conta com um cinegrafista amador que registra a travessia. Braçada a abraçada, Paulo mantém um bom ritmo rumo à costa da França. O técnico Igor narra os principais momentos do desafio. Vou te passar com 2 horas e 45, com fé. A uns 100 metros do polo, mais ou menos. Se a gente vê, agora vai começar a chegar umas ondas. Começou a chegar como um mar mexe. Após 3 horas de prova, pausa para alimentação. Bom, tá muito bom. 3 horas de prova, tá muito bom. Tranquilo. Ritmo de 60 abraçadas desde o começo, tá bom. Mantém isso, calma, mantém calma. Vamos nadando. Vamos, vamos, vamos! 7 horas no canal. É a metade da prova. A temperatura da água é de 16 graus. Paulo continua firme no desafio. A Inglaterra fica para trás. Nós estamos na metade da prova. Aqui já fica mais difícil já de ver a Inglaterra. Vou tentar dar um zoom, mas a gente só consegue ver mesmo as falésias. Faixa cinza é o meio do canal, o ponto preto é o nosso barco. Essa é a nossa posição, exatamente no meio do canal agora. Há mais pessoas na água, bem ao lado do brasileiro. E aqui bem ao nosso lado já está a equipe inglesa de revezamento passando pelo outro lado. Tem uma equipe de 6 atletas, então por isso que agora estão passando pelo polo. 10 horas na água. Paulo diminui um pouco o ritmo das braçadas. Será que ele vai completar o percurso? A noite chega. Paulo nada há mais de 12 horas. Reparem que ele coloca uma luz fluorescente na parte de trás da touca. Sem ela, seria impossível a equipe identificá-lo na escuridão do mar. Depois de 15 horas nas águas geladas, Paulo se torna o brasileiro mais velho a cruzar o Canal da Mancha. Aí, ó. Conseguiram levantar. Parabéns, Paulo, parabéns. Parabéns, parabéns. 50 anos, era um sedentário. A vida não começa aos 30, aos 20, nem aos 10. A vida começa todo dia. Eu dedico a todos os brasileiros sedentários. Mexa, corra, vamos fazer alguma coisa, minha gente. Você vai ver agora a história emocionante de um homem que, depois de sofrer um infarto aos 50 anos, mudou radicalmente de vida e resolveu enfrentar um dos maiores desafios do planeta. Ele decidiu atravessar a nado o temido Canal da Mancha. E o Domingo Espetacular acompanhou essa aventura com exclusividade. O Canal da Mancha é um braço do Oceano Atlântico que separa a Inglaterra da França. No ponto mais estreito, ele tem 34 quilômetros de extensão. É exatamente nesse trecho que atletas do mundo inteiro há mais de um século enfrentam baixas temperaturas, ondas de até 4 metros de altura e uma forte correnteza para vencer a travessia. Enfrentar condições tão desfavoráveis é um teste de resistência até para os atletas mais preparados.
Em 1988, a brasileira Renata Gondi tentou atravessar o canal. Faltavam apenas 7 quilômetros para a chegada quando ela passou mal, foi socorrida e morreu logo depois. 19 anos depois da tragédia, quem vai enfrentar o mesmo desafio é o empresário Paulo Mercato. Um paulistano bem-sucedido de 50 anos que cuidava dos negócios, da mulher, dos filhos, mas tinha esquecido de cuidar dele mesmo. Fiquei uns 20 anos aí parado, sedentário, paquiderme, no ócio, no sedentarismo, fumando 2 maços de cigarro todo dia. Paulo recebeu o alerta dos médicos. Estava prestes a ter um infarto. Foi quando ele decidiu mudar de vida radicalmente. Quando a gente tem esse recado da vida, entre a vida e a morte, entre a cruz e a espada, a gente começa a refletir o que é a vida e o que eu quero dessa vida. Paulo buscou inspiração na infância e na adolescência, época em que ele conquistou muitas medalhas e troféus com a natação. Há 3 anos, o empresário conheceu o técnico Igor de Souza, um ex-nadador com experiência nas travessias em mar aberto. Paulo ficou entusiasmado e decidiu atravessar o Canal da Mancha. Um feito que apenas 11 brasileiros conseguiram. 25 posição 3x1 e 25 progressivo também 3x1. O braço ali do Canal da Mancha, ele virou algo meio mitológico, justamente por causa da mudança do clima, né? Você pode iniciar o dia com um sol lindo, 2 horas depois está chovendo, 2 horas depois tem neblina, um tráfego imenso de navios, né? Porque ele vai direto para o porto de Amsterdã. Mas como um homem de 50 anos e fora de forma, conseguiria vencer as águas geladas do canal. Acordo 5h30 da manhã, 6 horas estou na água, nado até 8h30. Aí faço todo um ritual de alimentação, vou trabalhar até meio-dia, almoço, muito arroz, carboidrato. Depois, às 1h30, 2 horas da tarde, eu voltava a treinar. Intercalava com musculação e depois ia trabalhar à noite. E como manter a dieta sendo dono de pizzaria? A solução foi contratar os serviços de uma nutricionista. A Marilena é sargentona, né? Ela é rigorosíssima, né? Eu não resisto a um pedaço de peixe. Para aguentar as 15 horas de travessia, Paulo vai ter um cardápio especial. Líquido, somente líquido, e para que essa alimentação surta efeito, no tempo de prova dele, tudo isso já foi testado. Chegou o grande dia. Paulo desembarca na Inglaterra. No barco, minutos antes de cair na água, recebe as últimas instruções do técnico. Ok, Matt, good luck, hein? Pula pra frente, hein, Paulo? E salta. Começa a maior aventura da vida deste brasileiro. O barco de apoio conta com um cinegrafista amador que registra a travessia. Braçada a abraçada, Paulo mantém um bom ritmo rumo à costa da França. O técnico Igor narra os principais momentos do desafio. Vou te passar com 2 horas e 45, com fé. A uns 100 metros do polo, mais ou menos. Se a gente vê, agora vai começar a chegar umas ondas. Começou a chegar como o mar mexe. Após 3 horas de prova, pausa para alimentação. Bom, tá muito bom. 3 horas de prova, tá muito bom. Tranquilo, ritmo de 60 abraçadas desde o começo, tá bom. Mantém isso, calma, vamos ter calma. Vamos nadando. Vamos!
7 horas no canal. É a metade da prova. A temperatura da água é de 16 graus. Paulo continua firme no desafio. A Inglaterra fica para trás. Nós estamos na metade da prova. Aqui já fica mais difícil já de ver a Inglaterra. Vou tentar dar um zoom, mas a gente só consegue ver mesmo as falésias. Faixa cinza é o meio do canal, o ponto preto é o nosso barco. Essa é a nossa posição, exatamente no meio do canal agora. Há mais pessoas na água, bem ao lado do brasileiro. E aqui bem ao nosso lado já está a equipe inglesa de revezamento passando pelo outro lado. Tem uma equipe de 6 atletas, então por isso que agora estão passando pelo polo. 10 horas na água. Paulo diminui um pouco o ritmo das braçadas. Será que ele vai completar o percurso? A noite chega. Paulo nada mais de 12 horas. Reparem que ele coloca uma luz fluorescente na parte de trás da touca. Sem ela, seria impossível a equipe identificá-lo na escuridão do mar. Depois de 15 horas nas águas geladas, Paulo se torna o brasileiro mais velho a cruzar o Canal da Mancha. Aí, ó. Conseguiu levantar. Parabéns, Paulo. Parabéns. Parabéns. 50 anos, era um sedentário. A vida não começa aos 30, aos 20, nem aos 10. A vida começa todo dia. Eu dedico a todos os brasileiros sedentários. Mexa, corra, vamos fazer alguma coisa, minha gente.